ô Walter, faz isso para mim, ô nação, ô povo de Espigão, eu preciso que vocês se consertem, parem de pecar, abandonem o pecado. Você já imaginou, irmão? Como que não seria uma maravilha? Mas a vontade de Deus era essa, e é isso que a humanidade não consegue entender hoje. Por quê? Porque não foi Deus que se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus através do pecado. A vontade de Deus era falar com o seu povo diretamente, mas quando Adão e Eva agora pecam, eles se afastam de Deus. Deus é obrigado a afastar eles do jardim, a colocar eles agora num lugar mais longe, mais distante, aonde eles não teriam mais a oportunidade de ficar ouvindo a voz de Deus como ouvia. Quem está entendendo, dá um sinalzinho assim, dá um glória a Deus. Pergunta para o seu irmão assim: você está entendendo? Diga glória a Deus. Diga para ele: está entendendo? Diga aleluia. Porque eu quero que você saia daqui entendido qual é a vontade de Deus para a tua vida. Por que Deus tem um chamado? Por que Deus tem que te chamar? Para que o chamado? Para que o propósito? O propósito de Deus era esse: falar diretamente com todos, mas por causa do pecado, nós se afastamos de Deus. Então Deus agora ele não usa mais a sua voz para falar com todos. Deus agora ele vai usar um homem. Repita comigo: Deus vai usar o ser humano, uma pessoa, para falar com outras pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus agora não vai falar para todo mundo, ao público. Deus vai usar um para falar a vontade dele, o que ele quer, o que agrada a ele, o que é errado, para essa pessoa falar para outras pessoas a vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus, ele agora começa a usar várias pessoas. Se nós for olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar vários grandes homens de Deus e mulheres de Deus, que foram usados por Deus para transmitir a vontade de Deus. Por quê? Porque sempre a vontade de Deus foi trazer o seu povo para perto dele. Por quê? Porque o pecado agora foi afastando cada vez mais o homem. Começou no jardim, né? Estava pertinho, de repente saiu da presença, e dali do jardim foi se afastando. Então o propósito de Deus era trazer de volta o homem pertinho dele. Então Deus começa a usar vários homens. Se nós for contar a história de todos aqui, nós vai virar a noite contando história, mas nós vamos passar assim, dar uma resumida. Deus chama Abraão, fala com ele. Ó, para você ver, Deus fala diretamente a Abraão. Abraão ouve a voz de Deus, como Adão e Eva no começo. Só que os seus parentes não conseguem ouvir a voz de Deus, somente Abraão. Então isso significa o quê? Um chamado para a vida de Abraão. Agora vira para o seu irmão e diga assim: quem recebe o chamado, ouve a voz de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Aí eu quero te animar. Você tem um chamado, irmão. Aleluia. Você tem um chamado. Pega esse dedão profético seu assim, aponta bem no meio do nariz do seu vizinho aí. Diga assim: você tem um chamado de Deus. Aponta de novo. Diga assim: só está faltando ouvir a voz de Deus. Quem pode dar um glória a Deus e um aleluia nessa noite? Abraão foi o único no meio da sua parentela, no meio do povo, ele foi o único que ouviu a voz de Deus. E o que Deus falou? Abraão, até então era Abrão, disse: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu te levarei para outro lugar, aonde mana leite e mana mel. Olha aí o chamado: primeiro ouvir a voz de Deus, depois obedecer. Sabe por quê, irmão? São duas coisas bem distintas. Uma, ouvir a voz de Deus, e a outra, obedecer. Tem pessoas que já ouviram a voz de Deus, mas até hoje não conseguiram
obedecer ao chamado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. São coisas distintas. Não adianta você ouvir a voz de Deus, mas se você não colocar em prática, nada vai acontecer. Então nós vemos aqui, Abraão foi uma dessas pessoas, Moisés foi outro, que você também conhece a história. Moisés estava lá, apacentando as ovelhas do seu sogro, de repente, uma sarça começa a pegar fogo, e do meio da sarça, quem fala? O Senhor Deus mais uma vez. E qual que era o propósito de Deus? Moisés, eu vou te levantar para você ir lá falar o quê? A minha vontade para o meu povo. Então eu quero que você entenda, sabe por quê, irmão? Muitas vezes a gente ouve pregação, a gente ouve revelação, mas de repente não entende o que tem que fazer. Eu quero que você entenda que o chamado de Deus, o que é que você tem que fazer quando você é chamado. Por exemplo, se você receber um chamado, como Moisés, Deus diz: Moisés, eu quero que você vá lá, porque o povo está sendo escravizado, e eu vou te usar para falar para aquele povo o que eu quero, qual é a minha vontade. Então Moisés se colocou na posição. Então quando Deus usa alguém para falar com você, você tem um chamado, é para você desenvolver alguma coisa, irmão, não é para você ficar parado. Aí você vai se aperfeiçoar, você vai pedir para Deus a orientação, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que chama, ele aperfeiçoa, aleluia. Ninguém vai chegar na igreja sabendo. Tem muitos que se preocupam: agora eu tenho um chamado, agora como é que eu vou fazer? Mas não depende só de você, depende de Deus. Se você se colocar na posição, Deus vai te orientar, e você vai ser levado a caminhos perfeitos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Deus falou com Moisés, Moisés até um momento ele não queria ir, irmão. Sabe por quê? Ele inventou várias desculpas. Primeiro ele disse para Deus que ele era pesado de língua, e pediu para mandar outro, e eu tenho certeza que muitos aqui são dessa forma. Você viu que na hora de você, com a oportunidade, muitos falaram: não quero. Eu pedi para a irmã Márcia ali, vai lá e fala com os jovens para receber uma oportunidade. Aí muitos não queriam, muitos vieram um pouco meio tremendo, um pouco meio com medo. Sabe por quê, irmão? O chamado tem um peso. Você falar em nome do Senhor, há um peso na nossa vida. Não é fácil, irmão. Sabe por quê? Você está representando aquele que criou o céu e a terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas é assim mesmo, até mesmo Moisés, aquele conhecido como libertador de Israel, ele teve medo. Então vira para o seu vizinho e diga para ele assim: não precisa ter medo, Deus é contigo. Sabe o que Deus falou para Moisés? Eu vou ser na tua boca. Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de língua, ou seja, eu não sei falar direito, sou meio gago. E Deus fala: não se preocupa não, que eu vou ser com a tua boca. Você já imaginou que maravilha, irmão? Aleluia, glória a Deus. E muitos nesse caminho, eles ficam pensando assim: eu não sou digno de ser chamado por Deus, porque eu sou pecador. Sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar de Isaías, o profeta Isaías. Um dia ele teve uma visão e ele se apresentou diante de Deus, e ele viu Deus, e quando ele teve aquela visão de Deus, ele falou: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem pecador, de impuros lábios, e habito no meio de um povo pecador. Ai de mim, agora eu vou morrer. Ele pensou: agora não adianta mais. Tem muitas pessoas que ficam com medo de aceitar o chamado de Deus, porque fica pensando assim: eu sou indigno. Irmão, para. Aquele que chamou vai aperfeiçoar, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na tua vida. Você não está aqui à toa, você está aqui porque você tem um chamado de Deus. Deus não te chamou porque você é bom, porque você é perfeito. Deus te chamou para te preparar, para fazer de você um vaso nas mãos dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque se Deus fosse chamar você porque você era bom, você nunca ia vir. Se Deus fosse me chamar porque eu era legalzinho, porque eu era bom, irmão, você pode ter certeza que eu acho que eu era o último da fila. Mas Deus me chamou porque Ele é bom, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e porque Jesus deixou registrado que Ele veio buscar as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus veio buscar as coisas desprezíveis desse mundo. Ei,
Deus chamou foi você mesmo, para fazer um vaso. Para de ficar olhando para os outros. Deus chamou só o irmão ali. Não, Deus chamou foi você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Balança o teu irmão, diga assim: Deus chamou você. Não, irmão, convence, diga assim: Deus chamou você para uma grande obra. Olha para você ver como é que é lindo. Isaías capítulo 6, versículo 1 a seguir, ele se apresenta, fica com medo. Aí Deus vai lá e manda um anjo. Olha para cá. O anjo vai lá, pega uma astenaz, a Bíblia diz, é uma turquesa, para você entender aí, um alicatão, pega uma brasa. O anjo não pegou nem com a mão, olha para você ver, pegou lá no trono de Deus, tirou uma brasa, chegou e tocou na boca de Isaías, falou: agora está purificado os teus pecados. Quem está entendendo, diga glória a Deus.